Tcharam! Ah, mas hoje essa casa tá florida demais, né, gente? Mas é por um bom motivo. Fernando, eu queria ter plantas dentro de casa, mas eu queria plantas com flores. E toda vez que eu compro uma planta, ela perde as flores. E aí eu não consigo cultivar uma planta dentro de casa que tenha flores. Se você já passou por esse problema ou simplesmente quer comprar uma flor, presentear alguém para que essa flor sobreviva dentro de casa, que até parece ser difícil, né? Mas você precisa saber quais são as plantas adequadas. E aí você vai ter como presentear uma pessoa, comprar uma flor e deixar ela dentro da sua casa para que ela sobreviva. Meu nome é Fernando Pereira, este é o Somos Verdes e hoje você vai aprender qual flor que você tem que ter na sua casa, qual flor você tem que cultivar aí, tá? Plantas de sombra e meia sombra que dão flores dentro de casa, gente, ó, fica ligado, bora pro vídeo! Muito bem, então como já sugere o título do vídeo, nós vamos falar hoje sobre 5 plantas que dão flores e que você pode cultivar dentro de casa. Mas antes disso, eu preciso que você faça uma mentalização aqui comigo. Quero que você imagine nesse momento que você está dentro de uma floresta. Como é essa floresta? Você vai caminhando por dentro dela e começa a perceber que ela é escura, que ela tem bastante umidade, é muito molhada a floresta, né? A umidade, você olha as plantas assim, vê bastante musgo para lá, para cá. E é exatamente esse tipo de clima que uma planta de sombra e até essas que dão flores estão sobrevivendo na natureza. Elas vivem dessa maneira. E é esse tipo de coisa que a gente tem que reproduzir dentro da nossa casa. Óbvio que você não vai conseguir reproduzir exatamente esse microclima. Porém, com essas dicas que eu vou te passar, certamente você vai conseguir cultivar suas plantas com flores dentro de casa e vai surpreender todo mundo, porque pouca gente consegue fazer isso. Então a primeira planta que nós vamos falar aqui na nossa lista é o lírio da paz, tá? Ele tem aqui as flores dele, que tem essas brácteas que ficam brancas e é uma planta extremamente rústica, extremamente vigorosa. Você pode ver que geralmente as folhas dessas plantas que ficam em locais mais de sombra, elas são um verde mais escuro, tá? Enquanto que as pegam sol é um verdinho mais claro. Geralmente, não é sempre, mas geralmente acontece isso. Então o lírio da paz é uma planta muito resistente, porém que precisa de alguns cuidados. Água de 2 a 3 vezes por semana e um local que fique próximo de uma janela com luz difusa solar ou um local que pegue pouquinho de sol, meia horinha, 1 horinha, assim como na floresta que você viu agora há pouco. Entra alguns raios de sol ali e essas plantas acabam recebendo. Inclusive o lírio da paz tem uma coisa interessante, que é que quando essas brácteas dele aqui começam a ficar verde, e isso acontece com muita gente, é por falta de luminosidade, tá bom? Isso aqui começa a ficar verde, como você está vendo na imagem, e aí você vai precisar colocar essa planta aqui num local que pegue um pouco mais de luminosidade para que ela volte a desenvolver essas brácteas brancas, tá ok? Lembrando que lírio da paz não tolera muito sol, então se você colocar num local externo que pegue bastante sol, pode acabar matando sua planta. E sobre o lírio da paz, é basicamente isso, não tem muito segredo, faz as regas direitinho, de vez em quando uma adubação, que tá tudo certo. E como eu gosto de falar sobre plantas que você vai encontrar nas floriculturas, você vai conseguir comprar, a gente vai falar dessa que eu adoro, que é o ciclamen, uma planta extremamente rústica, tá? Olha essa florada dela, é impressionante, é muito impressionante. Você pode cultivar dentro de casa essa planta, pode presentear alguém, mas sempre com cuidado de dizer quando ela começar a perder as flores, porque a pessoa tem mania de colocar ali em algum lugar que não pega nem claridade, aí ela vai começar a perder as flores. Então quando ela começa a perder as flores, você vai e coloca ela num local perto de uma janela, ou se você puder, 1 horinha de sol e ela volta a dar flores, tá? Faz uma adubaçãozinha legal. Essa planta aqui, inclusive, ela precisa de um substrato bem drenante, tá? E regas de 2 a 3 vezes por semana. Se estiver num local muito quente, obviamente vai regar mais, tá? Mas faz o teste do dedinho, tá úmido? Então rega. Não tá úmido, ainda deixa. Começou a perder as flores, coloca 1 horinha no sol da manhã, ele volta com as flores e aí você coloca para dentro de casa de novo e vai ter essa florada exuberante sempre, tá?
E essa plantinha aqui é a queridinha de toda vovó, né? A flor de maio, acho que muita gente aí conhece. A flor de maio, olha que beleza, ela dá uma florada muito exuberante. E é uma planta que ela é nativa da Mata Atlântica, então ela costumava dar flores florada em maio, né? Só que hoje em dia você pode encontrar isso aqui em qualquer floricultura, em qualquer época do ano florido, mas tem um segredo. Tem um segredo, essa planta aqui, ela precisa de luminosidade, ela é fotossensível, tá? Então quando diminui a luminosidade, ela começa a emitir flores. Então para as pessoas que estão aí nas regiões mais ao norte do país, onde a luminosidade não diminui com o inverno, e é onde essa planta acaba não florindo naturalmente, o que que você pode fazer? Você pega, deixa ela no escuro, tá? Um local bem escuro, dentro de casa lá, não muito, né? Senão você mata a planta, tem que ter luminosidade difusa, tá? Tem que ter uma janela aberta, uma cortina aberta para todas essas plantas que eu tô falando. E depois desses 3, 4 meses, você coloca ela num local com bastante luminosidade, por exemplo, perto dessa janela aqui, bastante luminosidade. O que que acontece? Ela vai entender que chegou o momento dela florir novamente e vai emitir as flores na época do ano que for, tá bom? E essa é uma planta bastante rústica, ela tolera climas diversos, tá? É uma cactácea, isso significa que se a gente retirar essas partezinhas aqui, só destacar uma parte dessa e colocar na terra, ela já começa a enraizar. Então você tem facilidade aqui para fazer novas mudas dessa planta. Depois que você adquiriu uma, você destaca essas folhas e coloca na terra, deixa bem úmida que ela já enraiza. Com relação às regas, deixar sempre úmido o substrato aqui, tá? 2 a 3 vezes por semana, em média, tá? E claro, você tem que fazer adubações periódicas, tá? Geralmente quando está perto da floração a gente usa o quê? Um adubo rico em fósforo e potássio. Claro que tem que ter nitrogênio, mas rico em fósforo e potássio. Que adubo que é esse? Aquele 4, 14 e 8, tá? Tem alguns adubos que são específicos aí para algumas plantas, tá? Para florada, mas de maneira geral é o 4, 14 e 8 que vai ajudar a sua floração da sua planta, para todas essas que eu tô falando, tá? Então tá aí, flor de maio, isso aqui é uma maravilha quando está completamente florida e é uma planta barata e que você consegue multiplicar para sempre, tá? Então tá aí, ó. Outra plantinha que é bem baratinha, é linda e que você pode ter em casa e que vai estar florindo sempre é a violeta africana. Essa aqui, olha que belezinha, tem de várias cores, custa baratinho, você pode presentear qualquer pessoa, mas passa a instrução para a pessoa ou deixa esse vídeo para a pessoa assistir, compartilha com ela. E essa planta tem um segredinho, ela gosta bastante de umidade, então você tem que deixar o substrato dessa planta molhado constantemente, mas o problema é que ela começa a esparramar essas folhas e você vai jogar água aqui, joga em cima das folhas, joga em cima das flores e isso não é bacana, tá? É melhor jogar água diretamente no substrato. Então se você colocar num pratinho com um pouco de água e para evitar o mosquito que causa dengue, você pode colocar aí um pouquinho de areia no pratinho para que a sua planta fique sempre com o substrato úmido, tá? Existe também adubo específico para violeta, mas você pode utilizar o 4, 14 e 8. E quero lembrar também que aqui para você fazer a multiplicação é só destacar a folhinha e enfiar na terra e deixar essa terra bem úmida. Pronto, fez uma muda nova de violeta. É assim que funciona. Ah, Fernando, mas a minha violeta perdeu as flores, não está mais dando flores. Isso significa que ela está num local muito escuro, tá? Então você tem que colocar ela próxima de uma janela, deixar uma janela aberta. E de repente, se necessário, achar que é necessário, deixa meia horinha de sol no período da manhã, coloca naquele localzinho ali, que pega aquele solzinho bem fraquinho, e aí você vai ver que ela já vai dar flores de novo e você coloca para dentro de casa. E aqui a nossa flor da fortuna, né? Nosso calanchoe, calandiva, como o pessoal conhece aí, né? Uma planta extremamente resistente, fica muito florida, tem de várias cores, é linda, dá muita flor quando ela está sendo cultivada da maneira correta, né? Então vamos ver aqui como é que ela é cultivada. A calanchoe pode ser cultivada em diversos tipos de substrato, mas se você tem dificuldade de entender o que é substrato, dá uma olhada nesse vídeo aqui no card, onde eu explico exatamente o que é substrato para todas as pessoas que têm dúvida, que eu sei que tem gente que tem dúvida nesse assunto. Então depois assiste esse vídeo aí, que ó, vale a pena, você vai aprender. Então essa planta não precisa de muita luminosidade para sobreviver, ela tolera meia sombra e até luz difusa, que seria a sombra, né? E ainda tem essa florada exuberante. Mas o detalhe dessa planta é que ela também tolera um pouco de sol.
Então significa que essa daqui de todas as outras, se você quiser fazer florir muito, você vai ter que dar um pouco mais de luminosidade para ela, tá? Coloca ela para fora de casa, na hora que ela vem com um monte de flores, você coloca para dentro. E o detalhe bacana também é que se você destacar uma folhinha, você consegue fazer uma plantação por estaquia, você consegue enfiar essa folha na terra e criar novas mudas também. Água, pouca necessidade de água, de 2 a 3 vezes por semana, tá? Até se deixar se bobear uma vez por semana, dependendo do clima, é claro, você tem que ter bom senso, né? Sempre colocar o seu dedinho. Aqui tá completamente seco e ela ainda sobrevive aqui tranquilamente, sem sofrer por mais 3, 4 dias, tá? Então uma planta extremamente ornamental e que qualquer um vai gostar de ganhar e vai ficar lindo se você colocar na sua casa. Olha a cor disso aqui, é impressionante. E aqui nós vamos para a planta bônus, que é a nossa bromélia. Essa planta, olha só, dá uma olhada. O que vai dizer de uma planta dessa? Imagina isso aqui ornamentando sua casa. Parece de mentira, gente. Chega uma pessoa na sua casa, vai olhar e falar, pô, essa planta aqui é de mentira. Não é de verdade, né? Mas é, isso aqui é pura realidade. Essa planta costuma viver em árvores, em florestas, tá? Ou até em rochas. E por isso, estando dentro da floresta, recebe pouca luz. Por isso você pode cultivar dentro da sua casa sem problema. Como é uma planta que sobrevive de substrato picadinho, de cascas de árvore, então o melhor substrato para ela, diferente de algumas outras aqui, seria já um substrato mais de fibra de coco misturado com terra, e é isso. Água nessa planta aqui, uma vez por semana, tá? Inclusive tem um negócio muito importante que a gente precisa conversar, que é que aqui dentro dela tem um reservatório de água, ela acumula água. Então muita gente acaba achando que esse local aqui que acumula água se transforma num viveiro para a larva, tá, do mosquito Aedes aegypti, o que não é uma verdade, quer dizer, entre aspas, né? Porque quando você joga uma água aqui no meio da planta, você está jogando uma água limpa. E é em água limpa que o Aedes aegypti se multiplica, tá? Agora, se você deixar esse local aqui da sua bromélia com essa água parada por bastante tempo, começa a se formar uma biota que começa a criar vida, bactérias, um monte de coisa aqui, tá? Mesmo que ela estiver dentro de casa, é importante deixar a água daqui de dentro parada. Você viu que secou, tá secando? Adiciona só um pouquinho. Toma cuidado, claro, né? É sempre bom investigar. Se tiver no ambiente natural, então aí não precisa nem se preocupar se estiver lá fora, tomando chuva, porque aqui nesse ambiente a larva do mosquito não vai conseguir sobreviver, a menos que você fique colocando água limpa aqui para ela sobreviver, tá? Então toma cuidado com isso. Você tá vendo como é possível ter uma planta aí bacana dentro da sua casa florida? Só precisa de alguns mínimos detalhes aí que você precisa acertar, entender sobre a planta, que aí você vai ter plantas floridas na sua casa. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Joinha, deixa aquele like maroto que você sabe que fortalece o canal, faz o canal ter relevância, e inscreva-se no canal também, compartilhe o vídeo, aperta o sininho das notificações, senão você não recebe meus vídeos. E agora, de bônus, eu vou mostrar um jardim para vocês que eu fiz há muitos anos atrás e que eu utilizei aqui o lírio da paz num local que é extremamente úmido, tá? Vou mostrar aqui para você. Então tá vendo aí, ó, esse local extremamente úmido que não pega sol nenhum em nenhuma fase do ano, porém um local com bastante luz difusa, o que já foi suficiente para garantir aí que os nossos lírios da paz continuassem com essas flores por mais de 10 anos, esse jardim construído ali, e eles continuam lá com essas flores maravilhosas, tá? E aí, o que você achou desse jardim? Deixa aí nos comentários, conversa comigo, porque eu leio e respondo a maioria dos comentários, tá? Então deixa seu comentário, porque isso faz o canal ter relevância e eu faço questão aqui de ler o comentário de cada um de vocês. É muito importante para mim e importante para vocês também, para eu responder as dúvidas de vocês. E antes de terminar o vídeo aqui, falar rapidinho, se você gostou desse vídeo, imagina como é que você vai gostar dos meus e-books, que os links vão estar aí na descrição, tá? Eu tenho e-books que eu mesmo fiz, produzi, demorou anos aí para fazer, inclusive o segundo e-book, se você estiver assistindo quando já tiver lançado, beleza, senão vai ter que esperar um pouquinho. Mas faça o download dos meus e-books, porque tem conteúdo muito bom para vocês lá. Os e-books são sobre horta caseira, mas faça o download caso você queira ter mais experiência aí nesse mundo de hortinhas caseiras. Por hoje é só e até a próxima, pessoal!